Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge, dando continuidade em nossos estudos, falando sobre a importância de um coração puro, agora no capítulo 4. Veja o que nos é ensinado em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E também na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22, diz: abstende-vos de toda forma de mal. Desejo também que todos entendam que é impossível sentimentos ruins produzirem salvação ou qualquer outro fruto para o reino de Deus. Mas é totalmente possível a justiça produzir condenação. É muito comum qualquer pessoa injustiçada, ao invés de perdoar, clamar por justiça. Por exemplo, no que depender da justiça, quem será salvo? Ninguém. A salvação é fruto de sentimentos puros como perdão, amor, bondade, tolerância, paz e misericórdia, que vêm da parte de Deus para os imerecedores. É graça, é favor não merecido. O maligno, percebendo tal carnalidade, tenta seduzir a alma de forma a convencê-la de que está correta, justa e aprovada diante de Deus. E isso não é difícil, considerando que ele tem a carne, a mente pecaminosa, como seu forte aliado, sabendo ele que aquilo que ele não conhece a respeito de alguém, a carne o sabe, e é exatamente na carne que ele vai trabalhar. Quando a pessoa chora, ou fica nervosa, ou estressada, ou aborrecida repentinamente, irritada, ou gagueja, ou perde o raciocínio em coisa simples cotidiana, ou se vê aérea pensando naquele fato amargo, triste, naquele sofrimento, ou fica deprimida ao se lembrar de injustiças sofridas. Esses são sinais de que os sentimentos ruins estão vivos e ativos em seu coração. Caso a pessoa morra com esse sentimento, ela não estará conveniente, justa a entrar no reino de Deus, apta a entrar no reino de paz. Ela não poderá entrar no reino de paz, porque ela morreu sem paz. Como diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Mas aquele que clamou à justiça para punir alguém que lhe causou algum mal, esse não está com um propósito firme em Deus, está com um propósito firme em si mesmo, em ver a pessoa que lhe maltratou, que lhe causou algum dano, em vê-la pagar, sofrer pelo mal que lhe fez. Isso não está firme em Deus. Está firme no sentimento de justiça. É como eu vos disse a respeito do julgamento que Pedro fez sobre Ananias e Safira. O propósito dele estava firme em Deus. O Pedro os acusou de terem mentido para o Espírito Santo. Pedro não levantou clamor de justiça contra aqueles que o maltrataram, que o desonraram, que o desrespeitaram, que o feriram. Mas o julgamento que ele fez, clamando por justiça, foi
firme no propósito de Deus. O propósito dele estava firme em Deus, firme na honra, naquilo que glorifica a Deus, naquilo que é do agrado de Deus, não em defender a sua própria honra ou a sua imagem. E ele mesmo, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, nos versículos 10 e 11, ele nos diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Também na carta aos Hebreus, o autor diz: buscai a paz e a santidade. Buscai a paz, porque o reino de Deus é o reino de paz. E não conservando a paz, não poderá entrar no reino de Deus. Não estará justo, apto, conveniente a entrar no reino de Deus. Permanecerá de fora. E esse sentimento lhe servirá de inferno, que pode atormentar a alma por toda a eternidade, pois tal alma não se achará ajustada, corrigida, exata ao reino de Deus. Não será própria para o reino de Deus, onde não pode haver tristeza, nem dor e nem qualquer espécie de turbação. Deus, querendo salvar a alma e vendo que essa ainda não está justa para entrar pela porta no reino, por ainda estar folgada, ou seja, precisando de algum complemento, ou por estar apertada, precisando de ser poída, desgastada, ela sofrerá ajustamento, correção. Por esse motivo é que não devemos reclamar das situações e adversidades da vida, porque há zelo de Deus pelas nossas almas. Ele vai sustentando no corpo o espírito de vida até que a alma se decida em limpar o coração. Descansar vai além do alívio físico e mental. Descansar é muito mais do que isso. Descansar é também dar à alma o alívio, a libertação de suas impurezas. O pesadelo é um sonho angustiante e perturbador que pode ser causado por diversos fatores e, nesse caso, pode ser causado por ódio, culpa, tristeza, depressão, ressentimento, mágoas, medo, ansiedade, ira. Há casos em que a pessoa, de tanto se ressentir de mágoas antigas, de tanto ficar relembrando uma série de decepções e genealogias, essa pessoa, sustentando cóleras e angústias, durante o sono tem tantos pesadelos que passa a ter medo de dormir. Ou seja, o seu sono não lhe seria um descanso, mas sim um tormento, que lhe causa medo, pavor, que lhe impede a paz. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 e 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Descanso. Como é que se achará descanso? Largando o fardo pesado que lhe impede a paz, largando tudo aquilo que impede a paz, que te impede de ter paz. Enquanto houver espírito de vida no corpo, a pessoa poderá acordar desse pesadelo. Agora, imagine essa mesma situação de tormento durante o sono, sem alívio durante o sono. Imagine essa mesma situação em uma alma que não tem mais o corpo para acordar e assim sair daquele tormento. Será em seus próprios tormentos,
que essa alma irá aguardar o dia da sua ressurreição para julgamento. Pois na última hora, no seu estado de espírito em que essa alma estiver, nesse estado de espírito, essa alma irá permanecer. Pois, do mesmo modo que alguém durante o sono não consegue descansar enquanto estiver atormentado por um pesadelo, assim também são os que, no seu último instante, não estiverem em paz. Vejamos um caso relatado em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 ao 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Podemos observar que Deus quer que descansemos em paz, mas isso não depende dele, e sim de cada um. No caso dos santos que clamam no altar de Deus, eles estão sem descanso, porém o motivo disso não é alguma espécie de sentimento ruim, mas porque tem que ser assim até que se complete o número dos seus conservos, que ainda serão mortos por amor ao Senhor. Mas vejam que eles estão sem descanso, porém estão no reino de Deus. Porém estão diante do trono de Deus, clamam a Deus. Estão debaixo do altar de Deus, porém não desfrutam ainda dessa paz. Mas desfrutarão porque já estão lá, já entraram lá, só não estão desfrutando. Por quê? Vejam que o apóstolo Paulo disse assim: Vós sois a minha coroa no Senhor. Vejam que o Senhor Jesus Cristo disse em Lucas, capítulo 19, versículo 17. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Também em Apocalipse, porque para Deus compraste homens de toda a tribo, língua, raça e nação, e para Deus fizestes reis e sacerdotes. Quem são esses reis e sacerdotes? Aqueles que foram comprados aqui. Então pensem se essas almas que estão debaixo do altar do Senhor, Senhor, até quando não vingas o nosso sangue? O Senhor diz: descanse por um pouco. Por quê? Porque cada um desses tem o seu galardão. E quando se diz seus conservos, está falando dessas cidades. Esses conservos formarão cidades que serão governadas por esses que estão sem descanso debaixo do altar de Deus, clamando de dia e de noite. Por quê? Por exemplo, no Ocidente, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo se tornou conhecido por intermédio de Paulo. E todos esses servos do Senhor Jesus Cristo daqui do Ocidente são conservos de Paulo. Paulo será rei, governante sobre todos esses. E Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Por isso se diz: para Deus compraste homens de toda a tribo, língua, raça e nação. Para Deus fizestes reis e sacerdotes, e sobre a terra esses reis e sacerdotes comprados pelo Senhor Jesus Cristo, que virão de toda a tribo, língua, raça e nação, sobre a terra eles reinarão. E que terra é essa? A Jerusalém Celeste, a nova terra. Então é necessário, nesse caso deles, eles não estão sem descanso por causa de algum sentimento ruim. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10.
Pensem, se o apóstolo Paulo, que morreu decapitado, chegando no reino de Deus, ele não tem os seus conservos, aqueles que foram resgatados para o Senhor por intermédio dele. O que significa conservo? Por exemplo, no caso de Paulo. Paulo é servo do Senhor Jesus Cristo, que também tem outros servos. É um servo que tem outros servos. Então, pensem, se o apóstolo Paulo morreu da forma que foi morto e chega no reino de Deus, Deus não espera a chegada dos conservos dele. Paulo ficaria sem o galardão. Paulo ficaria sem a recompensa. Então é necessário que esses que estão debaixo do altar, clamando ao Senhor, ainda espere mais um pouco, até que se complete o número dos seus conservos. Por quê? Porque é necessário que esse que morreu por amor à palavra de Deus, guardando firme o propósito de Deus, não o seu próprio propósito, que morreram por causa da honra a Deus e não por causa da sua própria honra, é necessário que eles sejam recompensados. Eles têm servos também. E os servos dele precisam estar lá no dia em que ele, enfim, desfrutar das riquezas e das maravilhas do reino celeste. A vontade de Deus é que todos descansem em paz e em paz aguardem o dia do seu resgate. Como diz na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 11: esforcemo-nos para entrar nesse descanso. E também em Salmos 116, no versículo 7, diz: volta, ó minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E também Salmo 4, versículo 8: em paz me deito e logo adormeço. Provérbios, capítulo 3, versículo 24: quando se deitar, não terá medo. Daremos continuidade nesse tema no próximo capítulo. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.